Olá, Sofia. Muito obrigada pela disponibilidade em participar do projeto Meme News e em partilhar conosco um bocado da sua experiência com as notícias. Pode começar contando-nos um pouco sobre si, a idade, o que faz, onde é que nasceu. Ok, sou a Sofia Proença, tenho 20 anos e nasci no Barreiro, sou do Barreiro, vivo no Barreiro. E para além de estar a tirar a licenciatura de Comunicação Social no Instituto Politécnico de Setúbal, faço teatro, faço parte do projeto de promotores do IPS, sou monitor em campos de férias, portanto estou um bocadinho em todo o lado. E pode contar-nos também um pouco sobre o seu contexto familiar? Vive com os pais? Qual é a profissão dos seus pais? Tem irmãos? Bem, os meus pais estão neste momento separados, no entanto separaram-se somente há 3 anos. Passo de casa em casa, portanto os meus pais vivem muito perto uns do outro, portanto a minha relação com cada um acaba por usufruir muito deles viverem perto de si, um do outro. Também tenho uma irmã, tem neste momento 15 anos, entrou para o 10º ano, uma nova etapa. O meu pai é técnico de elevadores e a minha mãe é educadora de infância. Principalmente a minha mãe sempre me encorajou muito na área da comunicação, na área da educação, na área de estar presente com o outro. A minha infância é muito marcada pela minha mãe a ler-me, por exemplo, histórias, e o meu pai estar sempre muito presente, mas de uma forma diferente, porque eu acho que o contexto profissional da minha mãe fez definir muitos dos meus valores e da pessoa que eu sou hoje. Já falou um bocadinho, mas puder aprofundar mais assim, sobre o contexto em que cresceu, como é que era a sua vida familiar, o que é que faziam em família, como é que é a relação com a irmã? Ok, nós éramos uma família, acho que normal, pelo menos dentro dos possíveis. Jantávamos sempre juntos, ou seja, há sempre aquele sentimento de família e, por exemplo, à mesa não havia telemóveis, eu acho que era super importante para construir o sentimento de família que nós temos. A minha relação com a minha irmã já foi diferente. A minha irmã está numa nova fase, eu estou também numa fase diferente dela, não é? Estou a terminar uma licenciatura, ela começou agora o ensino secundário, mas sinto que somos bastante próximas dentro dos possíveis, temos 5 anos de diferença, portanto acaba por haver uma disparidade, mas acho que é um bocadinho disso, acho que sim. E como é que foi o seu percurso escolar? Onde é que estudou? O que é que fez no secundário? Bem, estudei sempre no Barreiro, passei de escola em escola, tendo em conta que tinha uma escola simplesmente para a primária, uma escola que só dava até o básico e depois estudei noutra escola secundária. O meu percurso foi sempre muito exímio, ou seja, tive sempre uma ótima relação com os meus professores, sempre fui uma aluna muito aplicada, porém falava muito nas aulas e era sempre essa a queixa que os meus pais recebiam em casa. Mas principalmente no secundário comecei a desenvolver muitos dos meus gostos que me fizeram refletir e pensar que se calhar o curso de Comunicação Social me fazia muito sentido. Participei no projeto de rádio lá na minha escola, também fiz projetos com novos estudantes, tentei sempre ser uma mentora para os novos estudantes, porque acho que é algo que me faz muito sentido e que nos meus primeiros anos sentia muito falta e se não recebi, gostava de dar. E já teve alguma experiência profissional? Já trabalhou nas férias ou trabalha de algum modo? Já, para além de, dentro do teatro, eu fazer, essa parte não é bem profissionalmente, faço parte de uma turma de teatro, portanto estou a desenvolver as minhas capacidades teatrais e competências e ferramentas, mas já fiz, por exemplo, um curso profissional de teatro, já trabalhei em frente de sala e como contra-regra também em peças de teatro. Para além disso, sou monitora em campos de férias, na MyCamp, que é uma empresa muito grande, localizada em Santarém, no Cartazes, na Quinta da Broeira.
Para além disso, não assumo que seja profissionalmente, mas, por exemplo, a minha envolvência nos projetos aqui na faculdade acho que me ajudam imenso a progredir profissionalmente. Por exemplo, fiz 2 coordenações da Semana da Comunicação, participo no projeto de promotores do IPS e isso acaba por promover muito da minha capacidade profissional, mas também pessoal. E entrando aqui no nosso tema, né, da sua relação com as notícias, gostava de saber se a sua família interessa-se pelas notícias, se assistem ou consomem notícias em conjunto, se conversam sobre as notícias. Nunca fomos uma família que conversasse muito sobre as notícias, apesar de vemos por momentos ao jantar o noticiário, por exemplo na TVI, SIC, os grandes noticiários. Nunca fomos uma família muito de comentar notícias, éramos consumidores, mas éramos muito consumidores passivos. Acho que tive sempre esse background, agora com a licenciatura acabo por ter uma nova perspectiva, não é? Mas não é que nós não sejamos pessoas atentas ao mundo atual, que não sejamos pessoas que discutem o mundo atual, mas as notícias nunca foram muito parte do nosso ambiente familiar. E o que acha que a sua família e a Sofia consumia mais de notícias em conjunto? Já disse aqui que era um bocado canais de televisão. Será que pode especificar quais canais ou algum outro meio de comunicação que lembre de ter consumido junto com a família? Por exemplo, lembro-me perfeitamente de nós vermos o Isto é Gozar com Quem Trabalha, do Ricardo Araújo Pereira, que era uma grande junção entre a comédia e a notícia, e então acabávamos por, em família também, reconhecer um bocadinho de que aquilo que estava a passar-se pelo mundo através da comédia. Para além disso, costumávamos ver os telejornal, principalmente à noite, que era a refeição que nós estaríamos sempre todos juntos para jantar. Atualmente também faço isso por vezes com o meu pai ou com a minha mãe. Para além disso, às vezes, por exemplo, em casa dos meus avós está a minha avó a ver CMTV, mas acaba por ser um bocadinho também fora de mão, e penso que seja muito isso. Sim. Lembra-se de alguma idade específica, algum momento em que começou a se interessar mais pelo que acontecia no mundo, ou mais pelas notícias, ou pela atualidade em geral? Quando é que acha que não é? Teve a sua atenção mais despertada ou voltada para a atualidade noticiosa? Penso que foi principalmente quando começou a quarentena, quando começou o coronavírus. Porque foi um momento em que estávamos todos em casa e desconhecíamos muito daquilo que se passava à nossa volta se não fosse as notícias, se não fosse aquilo que nos reportavam através da televisão, não é? A televisão, para muitos portugueses, incluindo nós, foi uma grande ajuda e uma grande companhia, não só pela parte da notícia, mas também no entretenimento, mas principalmente porque era uma das únicas formas, sem sairmos à rua, de começarmos a consumir e a perceber o que é que se estava a passar pelo mundo. E foi um momento muito assustador, acho eu, para toda a gente. E acho que foi a partir daí que eu comecei a ver mais notícias, a tentar perceber um bocadinho mais sobre o mundo. Depois isso extrapolou para, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que depois este conflito, por exemplo, da Palestina, e muito mais... começou a haver um pequeno interesse pelas notícias e pelo jornalismo. E lembra qual foi o primeiro meio de comunicação em que viu notícias ou que viu informação, quando criança, por exemplo? Eu acredito que tenha sido mesmo o telejornal. Na altura não havia as redes sociais, que é neste momento a maior zona em que eu consumo notícias, mas eu acredito que tenha sido realmente o telejornal. Nem pela rádio, eu lembro-me de ouvirmos muito rádio, mas era sempre numa estação comercial que daria muita música, portanto eu acredito que seja o telejornal, principalmente à noite, por ser esse momento de família. Sim, acho que é isso. E a Sofia lê jornais regularmente? Consome jornais regularmente ou não? Não sou a maior consumidora de jornal. Principalmente
jornal físico está mesmo fora do meu alcance. Eu acho que a maior parte das notícias aparece mesmo pelo que falamos à noite, por aquilo que ouvimos durante o dia, e pelas redes sociais, que têm sido um grande fator no meu consumismo de notícias, por aparecer-me algumas publicações, por exemplo, do Público, Observador, que me dão diferentes perspectivas, mas também falam todas um bocadinho do mesmo e reforçam a ideia de que isto está a acontecer. Mas então segue esses jornais nas redes sociais? Sigo. Não sou a primeira pessoa que, quando acorda, vai ao Instagram e procura as notícias, mas sinto pelo menos a necessidade de seguir esse tipo de contas, principalmente no Instagram, porque é uma forma passiva e uma forma que eu tenho de ativamente ler notícias, porque já que eu não tenho, se calhar, essa influência, não só de casa, mas também por mim própria, sinto que é uma forma de conseguir consumir notícias sem ter que estar a procurar tanto por elas. E lembras de alguns jornais que seguem no Instagram? Público, Observador, eu acredito, por exemplo, sigo mesmo a TVI e a SIC, que também partilham algum tipo de conteúdo jornalístico, e passa muito por aí. Sigo algumas rádios porque também partilham algum noticiário, por exemplo, sigo muito a Rádio Renascença. Já que estávamos a falar de rádio, Sofia, ouve rádio? E que emissoras ouve? E nessas emissoras, às vezes, também ouve notícias? Pode contar um bocadinho aqui o que ouve ou não de rádio? Atualmente é muito menos do que aquilo que eu ouvia, se calhar há uns 2, 3 anos. Agora com, por exemplo, o Bluetooth no carro, acabo por muito por Spotify, algo para me distrair. Na altura, e principalmente quando vou de carro com os meus pais, nós ouvimos muito rádio. É muito rádio comercial, como já tinha dito, ou seja, é muito à procura de músicas, noticiário é muito raro mesmo ouvir, principalmente no carro, porque nas horas de ponta em que existem aqueles pequenos momentos de notícias, já os ouvi, claro, mas a maior parte dessas vezes já estou ou em casa ou já não estou num contexto em que vá ouvir rádio. Não é definitivamente o sítio onde eu mais procuro ouvir notícias, portanto eu ouço mesmo, por exemplo, rádio comercial. Eu gosto muito de passar de rádio para rádio porque gosto muito, por exemplo, da M80, mas eu não sou uma pessoa que se fixa muito numa rádio, como algumas pessoas, por exemplo, que são muito vidradas, ou por exemplo na RFM ou na rádio comercial. Eu procuro música, procuro aquilo que eu gosto e isso faz-me navegar e às vezes encontrar um bocadinho de notícias. Por acaso, não é? Já falou um bocadinho da televisão e de alguns canais, mas qual é o canal ou quais são os canais que mais assiste? E como é que é o conteúdo, se há ou não conteúdo noticioso nesses canais que mais vê? É assim, também o consumo de televisão também acaba por ser muito menor agora, nestes últimos dias. Principalmente com a nossa geração, não é? Pois. É algo que eu tento não perder. E é algo que eu gosto de ver, por exemplo, com família principalmente, e não tentar ver canais de streaming, tentar ver mesmo televisão, porque é algo que se perde e eu não quero perder, honestamente, apesar de ser escasso os momentos. Quando vejo televisão é mesmo, por exemplo, RTP1, SIC e TVI. Não existe outro tipo de consumismo em termos de outros canais que tenham outro tipo de conteúdo diferente. O que eu vejo é muito canal de entretenimento nesses... programas de entretenimento nesses canais, ou mesmo telejornal. E a Sofia costuma ir ao cinema? Não. Costumo. Eu sou uma grande consumidora de cinema. Tenho muita pena que neste momento o cinema está muito caro, porque eu acho que é algo que não se devia perder e que se perde muito, porque, por exemplo, a minha irmã já não vai ao cinema. Ela vê o filme na Netflix, em casa e pronto. E às vezes eu gosto muito de guardar e levar essa magia comigo e de partilhá-la com, principalmente a minha irmã, não é? Que é a pessoa mais próxima e mais jovem que eu tenho neste momento da minha vida. Mas gosto muito de cinema, gosto muito da sensação
mas é principalmente de cinema, por exemplo, de entretenimento, é isso. E já falou um bocadinho aqui que não conversa muito sobre as notícias em família, não é? Certo. E será que com os amigos fala sobre notícias? Os amigos comentam o que se passa ou a atualidade noticiosa de algum modo? Grande parte do meu conhecimento sobre o mundo, para além das redes sociais e das por vezes que vemos o telejornal, é por causa dos meus amigos, realmente. Não tanto os meus amigos de infância, apesar de também conversarmos, somos pessoas muito multifacetadas quanto aos nossos temas de conversa, mas principalmente agora a tirar a licenciatura, tenho muitos amigos meus que querem jornalismo, que querem prosseguir essa carreira profissional e acabam por falar comigo sobre o que está a acontecer pelo mundo. E eu também não sou uma pessoa que tenta cortar, eu gosto muito de conhecer, eu gosto muito de saber, gosto muito de conhecer. E então, estes pequenos momentos que eles me conseguem providenciar com um bocadinho de notícias, com um bocadinho daquilo que está a acontecer pelo mundo, são uma mais-valia, principalmente devido ao meu pequeno consumismo por esses mídias. E o seu consumo de notícia mudou ao longo dos anos? Por exemplo, o que vê hoje é mais, é menos? O que é que mudou, por exemplo, comparando a Sofia agora, que ainda é muito jovem, quando era adolescente, por exemplo? Não, mudou imenso. Mudou imenso. Os nossos professores também insistem sempre para nós conhecermos mais, vermos mais, porque só estando atualizados pelo mundo é que nós conseguimos dar a nossa opinião, ser pessoas bem formadas, sabermos falar sobre o mundo sem dizermos equívocos sobre... Eu acho que é muito importante nós sabermos. E então, principalmente quando ingressei na faculdade, aqui no Politécnico, foi uma mais-valia também para o meu conhecimento geral e para a minha evolução enquanto pessoa e enquanto conhecedora. E estávamos aqui a falar que a Sofia gosta mais de conteúdos de entretenimento, não é? E lhe perguntar se houve podcasts, e se por acaso já ouviu ou houve algum podcast que seja mais sobre a atualidade? Os podcasts não é das coisas que eu mais... não é assim dos meus grandes hobbies. No entanto, ouço sim, de vez em quando ouço Extremamente Desagradável, que está muito presente, principalmente agora nos jovens, acho que é algo mesmo de grande influência. Gosto de ouvir, por exemplo, o Bom Partido. É muito interessante a perspectiva, tanto porque eu tenho muito curiosidade em termos de ética, de ontologia, do próprio jornalista, mas não só, também das outras carreiras profissionais, que tipo de ética e valores é que eles constroem para conseguirem passar a sua imagem. Mais podcasts, quanto à atualidade não ouço muito, eu sou mesmo muito consumidora de entretenimento e de algo que me consiga espairecer a cabeça, porque eu estou sempre a funcionar e então o momento em que eu consigo relaxar um bocadinho é momentos que eu aprecio e prezo muito. E estávamos a falar também um bocadinho de como é que consome notícias na internet, não é? Já disse que segue alguns jornais no Instagram. Fora isso, o que mais que vê de notícias na internet? Tem alguma outra rede social que siga e que veja notícias ou procura websites de jornais? Qual seria a sua experiência com as notícias online? Eu uso muito, por exemplo, o Google. Quando abro o Google ou quando vamos pesquisar alguma coisa, tiro sempre uns momentos, por exemplo, para ver quais é que são as notícias que me aparecem logo de seguida. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que ouve algo ou ouve algo que aconteceu no mundo e sou a primeira a ir pesquisar para saber mais. Ou seja, o meu interesse no foro jornalístico passa muito pelo meu interesse de conhecer mais. Já disse isto, mas eu sou uma consumidora, eu não sou alguém muito estática em termos de consumismo. Eu consumo conforme o necessário, quanto necessito e quando preciso de saber e conhecer.
Lembra de algumas notícias que lhe causaram uma forte impressão, ou que lhe abalaram, ou que marcaram o seu crescimento? Já falou um bocadinho aqui no começo, lembra-se da pandemia, eu não sei que tipo de notícias lhe impactou mais. Eu penso que... Desculpe. Não, pronto, Ana. Eu penso que o tipo de notícias que mais me impacta é mesmo, por exemplo, para além das notícias da quarentena e do coronavírus, são as notícias que falam sobre as guerras e os conflitos mundiais que estão atualmente a acontecer. Apesar de ser uma pessoa que gosta de saber mais, uma das grandes razões que eu ainda não disse, pelas quais eu não vejo, não consumo assim tanto, por exemplo, o telejornal, é as imagens e o conteúdo. Por exemplo, agora na situação da Palestina, a quantidade de crianças, de pessoas que estão a sofrer de um lado e de outro, mas principalmente crianças que estão a sofrer com isto tudo, e depois as imagens que mostram, é algo que me afeta mesmo muito pessoalmente, porque eu não desejo isso a ninguém. Eu neste momento, e reconheço que estou muito confortável onde estamos, apesar de tudo também o que está a acontecer em Portugal, sou muito grata a tudo, porque ver aquelas imagens impactam e marcam-me muito, e muitas vezes eu quando vejo eu mudo de canal para outro telejornal porque eu já não consigo ver, porque faz-me mesmo muita impressão, porque eu reconheço e se calhar devia ver mais e devia ouvir mais para saber como agir, mas eu às vezes não consigo, porque quando é algo mesmo de tragédia e que envolva principalmente jovens, crianças, também mulheres, é algo que me toca mesmo muito pessoalmente. Pois está a falar aqui um bocado do impacto que as imagens têm, não é? É sobre si. Qual seria então o meio de comunicação que mais lhe marcou enquanto consumidora de notícias, não é? O que é que acha que foi o principal meio de comunicação que possibilitou que a Sofia reconhecesse ou conhecesse mais sobre o mundo? Eu acredito que seja o telejornal, e por uma única razão. Porque as redes sociais, apesar de serem uma ótima forma de nós conhecermos mais e de termos acesso a notícias de forma muito rápida, os nossos algoritmos e a nossa forma de como utilizamos uma rede social definem muito que tipo de notícias é que nos vão aparecer e definem muito aquilo que eu vou consumir. E isso faz-me um bocado de impressão, porque eu acho que, principalmente em termos de notícias e algo que está a acontecer mundialmente, devia ser muito mais neutro, mas é o que é. É por isso que existem algoritmos, é por isso que existem cookies e echo chambers e bolhas de informação. Portanto, eu acho que o telejornal é mesmo o sítio que mais me marcou, porque eu não posso definir aquilo que eu vou ver. Eu não posso, não ativamente, mas passivamente, definir aquilo que eu vou assistir. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei a perspectiva que o telejornal vai me dar. E através das redes sociais e do Google e da web, através do telemóvel, do sítio onde nós podemos definir as nossas preferências de forma às vezes muito inconsciente, às vezes nós não vemos o panorama inteiro. Vemos só aquilo que nós próprios queremos ver. E está aqui a fazer uma reflexão, não é? Sobre o papel das notícias na forma como vê o mundo. E eu gostaria de perguntar se acha que a sua compreensão sobre o mundo é influenciada por essas notícias que consome. É, definitivamente. E poderia dizer que não, e eu acredito que muita gente possa até dizer que não, porque eu sou uma pessoa, e tal como os outros, sou uma pessoa com valores bem definidos, crenças, mas sou influenciada, principalmente porque a maior parte das notícias que infelizmente eu consumo são mesmo através das redes sociais e da web. Eu sou influenciada inconscientemente. E se calhar nem influenciada, é simplesmente sou reforçada às crenças e valores que eu defino
através das minhas preferências, através dos meus likes, através dos meus comentários. Ou seja, querendo ou não, somos, neste momento, acho que estamos nas épocas em que mais somos influenciados e não sabemos disso. E é uma realidade muito assustadora de pensarmos. E acha que essa influência passa até pela forma como se recorda dos acontecimentos, por exemplo, acontecimentos históricos que assistiu na televisão? Será que a forma como vê esses acontecimentos também é influenciada pelas notícias? Acho, porque eu tenho um nítido exemplo disso. Nas últimas nas eleições da Kamala Harris com o Trump, principalmente o meu núcleo mais próximo de amigos, toda a gente falava, a Kamala Harris vai ganhar. Porque era isso que nos diziam, era isso que os nossos mídias nos diziam. Era isso que o meu Instagram, o meu Google, a minha web e a web dos meus amigos dizia. Porque são perspectivas. E nós definimos a nossa perspectiva, nós definimos os nossos valores através das escolhas que nós fazemos inconscientemente. E quando o Trump ganhou, foi um choque de realidade de... Ok, nós não somos ninguém para achar que... Ok, aquilo que nos estavam a dizer e as percentagens que supostamente haveriam sobre isso estavam todas equivocadas. E foi um bocadinho um choque de realidade de o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que eu estou a consumir e o que é que me está a dar esta sensação de esperança que não existiu. E por que acha que isso aconteceu, Sofia? Porque apesar de sermos ensinados, principalmente agora, no curso, a descobrirmos mais do que aquilo que a nossa bolha de informação nos dá, daquilo que os nossos algoritmos dão, ou seja, a perspectivar além daquilo que nos é oferecido. Ou seja, procurar novas perspectivas. Eu acho que a minha crença, não é a minha crença, é o querer que a Kamala Harris ganhasse perante alguém que vai contra muitos dos meus valores e crenças, pôs muito em causa aquilo que eu consumi e aquilo que eu via de fora. Eu, por vezes, sou muito mais neutra, sou mais neutra naquilo que eu vejo e tento perceber outras perspectivas, mas eu acho que aquilo foi um bocadinho um choque, porque o Trump vai mesmo contra muitas das minhas visões e não queria mesmo... Não sei, é isso. Tendo em conta esse contexto complexo que a Sofia está aqui a relatar, as notícias são importantes e por quê? São muito importantes. E as notícias são importantes porque isto vai a muitos níveis, não é? As notícias são importantes porque, apesar daquilo que nós ouvimos de boca a boca, as notícias definem-nos também. É a notícia que define o momento, que define aquilo que falamos no momento, aquilo que está neste momento nas nossas conversas, nas nossas discussões. É a notícia que guia muito do nosso guião de realidade. E para isso é preciso um exímio e um grande trabalho de jornalista, não é? Porque há jornalistas e jornalistas e as notícias são importantes porque definem aquilo a que nós também nos temos que preocupar. Por vezes sinto que se calhar fogem um bocadinho ao assunto ou fogem daquilo que é necessário neste momento prestarmos mesmo atenção. Mas muitas vezes é aquilo que nós sabemos. As notícias é a melhor forma de nós sabermos o que é que se passa não só no nosso núcleo. E é por isso que são tão importantes. Porque fazem-nos ver e fazem-nos perceber para além daquilo que nós conhecemos, para além do que é o mundo que passa à nossa frente.
E de que modo a sociedade ou as pessoas se beneficiam ou poderiam se beneficiar das notícias? Exato. Vai muito pelos interesses e intenções de cada pessoa. Temos pessoas muito bondosas, sim. Temos pessoas em que os interesses estão no lugar certo e que nos providenciam de real conhecimento e de real trabalho jornalístico, mas também temos muitas pessoas que são o contrário disso. E principalmente quando estamos a falar de jornalismo, eu coloco muito em causa a ética do jornalista e quem o jornalista é. Porque muitas vezes, e isto vê-se em alguns casos, o tipo de jornalismo que nós assistimos é muito definido pelo jornalista que está pela frente. E muitas vezes esse jornalista não tem as intenções certas. Eu, neste momento, eu penso muito, por exemplo, nos meus colegas. A procura e a oportunidade estão muito desequilibrados. Neste momento, precisamos de, por exemplo, 3 anos de experiência, ou de 2, ou exigem muito tempo de experiência profissional antes de, por exemplo, ingressarem num jornal ou na construção de notícias que são realmente importantes. Mas depois não nos dão oportunidade para isso. Não nos dão oportunidade para conhecer, para procurar mais. Ou seja, até que ponto é que alguns dos interesses do jornalista não são desviados pela oportunidade que lhes é dada? E isso faz-me pensar muito na realidade, no mundo em que vivemos e no tipo de jornalismo que pode ser feito. Mas sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa positiva e acredito que o bem irá prevalecer. Exato, irá prevalecer. E estamos a falar aqui da importância do papel das notícias, não é? A Sofia partilha notícias nas redes sociais, ou recebe, ou lê, ou consome notícias que são partilhadas por amigos? Por vezes, mas como já tinha dito antes, principalmente quando as notícias não me parecem muito confiáveis, ou pelo menos o site de onde me enviam, tenho sempre tido muito cuidado com isso e tenho sempre pesquisado mais. Principalmente com o conhecimento que ganhei, mais uma vez, pela licenciatura que eu estou a tirar, ela permitiu-me perceber que existe mais do que aquilo que me partilham. E principalmente pelas redes sociais, há muita desinformação, há muita partilha de informação que ou não é real ou que está descontextualizada. Principalmente descontextualizada. Pois, como é que vê esse fenômeno da desinformação? Há muitas, recebem notícias que consideram que não são verídicas. Como é que percebe aqui esse fenômeno e será que as redes sociais também estão a potencializar o problema da desinformação? É assim, por trás da rede social está sempre alguém. E apesar de a rede social ser um papel importante, principalmente dado os algoritmos e as preferências de cada pessoa, e definir aquilo que a pessoa consome na sua rede social, na sua conta, não é? Há sempre por trás alguém que está a fazer isso. E eu acredito que essa desinformação seja principalmente pelo desconhecimento e pela... Por exemplo, se eu vejo uma notícia que defende os valores que eu assisto, porquê é que eu vou questionar? Porquê é que eu vou... eu não estou a dizer isto eu estou a falar enquanto consumidor que se calhar não tem, neste momento, as competências que eu desenvolvi, que eu fui questionar, fui posta em questão, que me colocaram em questão. Enquanto consumidora, porquê é que eu vou questionar algo que me aparece e que defende aquilo que eu acredito que seja verdade? Está a dizer que a maioria das pessoas não questiona muitas vezes o que há muita recebe. gente que não questiona, infelizmente.
E isso, sinto que a partilha de informação parte muito a partir daquilo de onde começa. Mentira, peço desculpa. A desinformação parte muito daquilo de quem começa, mas a partilha dessa mesma parte das pessoas que não estão, não têm a capacidade de definir e de contextualizar aquilo que estão a ler. E às vezes se preocupa com os conteúdos que está a ler, por exemplo, tenta perceber qual é a fonte de informação, se preocupa antes de partilhar essas notícias em verificar se são verídicas ou não? Preocupa-me. Preocupa-me porque a pequena parte que eu consumo de jornalismo, que ao menos seja correta. E que ao menos que esteja a passar uma mensagem que depois não seja equivocada. Por exemplo, através do polígrafo. Quantas vezes é que foi partilhada uma informação que depois apareceu no polígrafo, que era falsa, não é? Tento sempre ver as minhas fontes, ver aquilo que estou mesmo a partilhar, e eu não partilho assim tanto, porque se eu vou contribuir um pouco da informação que é partilhada, ao menos que seja a correta. A Sofia estava a falar um bocado das suas preocupações com a ética jornalística, não é? Como é que vê a confiança, não é, que deposita nos jornalistas portugueses? Será que podemos, a Sofia confia nas notícias elaboradas pelos jornalistas profissionais em Portugal? Sim, eu confio no jornalismo português. Eu acho que, é assim, se estão a fazê-lo, por alguma razão será, e têm a capacidade para isso, não é? As minhas questões, enquanto ética jornalística, são muito questões, não diria superficiais, porque acho que têm algum tipo de complexidade, mas é uma questão genuína, é uma questão minha. Mas eu nunca ponho em causa ou nunca culpabilizo o próprio jornalista, não é? Porque muitos deles às vezes estão a fazer o melhor trabalho que podem, dentro daquilo que conseguem. Portanto, sim, eu confio no jornalismo português, não o questiono tanto como se calhar até devia, eu preocupo-me, questiono, mas às vezes, principalmente no telejornal, acho que é um bocadinho difícil de desconfiar. Não sei porquê, sinto que a forma como é proporcionado esse tipo de conteúdo, o conteúdo jornalístico, acho que claro que temos que questionar, mas acho que existe outro tipo de confiança. E estavam a dizer que consome notícias mais via televisão em casa, não é? E via redes sociais. Qual é a diferença aqui do papel do noticiário, não é? Que consome via televisão ou via redes sociais? Há aqui diferentes utilidades, digamos assim, propósitos, digamos assim, quando consome através da televisão ou através das redes sociais? É assim, eu sinto que é pensar um bocadinho na minha faixa etária e naquilo que o papel das redes sociais representa neste momento para mim e para toda a minha geração. É uma grande parte da nossa vida, felizmente, mas principalmente infelizmente. Somos muito agarrados ao que são as tecnologias. Eu reconheço, também eu sou. Mas, principalmente para mim, o principal papel das redes sociais no contexto de jornalismo e de notícias é muito para combater a minha própria desinformação e a minha própria já que eu não me influencio tanto a ver notícias, as redes sociais acabam por funcionar como um papel de ok, vamos consumir algo, vamos tentar consumir pelo menos o mínimo, enquanto que o papel da televisão para mim é muito mais abrangente. A televisão eu sinto que é um horário, principalmente à noite, é um horário muito sagrado, não só para a minha família, mas para muitas famílias, para muitas pessoas. E o papel da televisão, para além da companhia que faz, é uma forma de espalhar uma mensagem mais unitária e mais consensual do que aquilo que as redes sociais nos podem passar. E por isso mesmo é que eu confio muito mais, por exemplo, no jornalismo televisivo do que propriamente no jornalismo que me é passado pela web e
pelas redes sociais. Acho que são papéis diferentes, também são gerações completamente diferentes e eu estou numa geração que não dá muito primazia à televisão e àquilo que ela pode contribuir. Tento combater isso, claro, mas é diferente. E acha que o jornalismo está a cumprir o seu papel na sociedade hoje, de informar bem, por exemplo, as pessoas? Eu acho que sim. É assim, nós não podemos falar, nem podemos criticar aquilo que também não fazemos. Principalmente eu, que não tenho muito interesse no jornalismo profissionalmente. Eu não posso dizer que estão a fazer um mau trabalho quando eu sei que não faria a mesma coisa. Eu não posso falar pelos outros, não é? Mas eu não posso criticar aquilo que eu não sei, ou não posso criticar aquilo que eu não estou dentro, ou que não estou interessada em fazer. É importante, sim, reconhecer quando estamos a fazer um bom trabalho, ou quando estamos a ver um bom trabalho, não é? Principalmente na televisão tem aquelas, por exemplo, aqueles editoriais, ou, por exemplo, quando o Paulo Portas fala sobre alguns dos acontecimentos da atualidade, por exemplo, eu sinto muito que é aí que o jornalismo reina e o jornalismo dá muito aso ao quão esta profissão é muito nobre. Não é minha, não a quero seguir, mas compreendo o seu papel e compreendo que, já que eu não posso fazer melhor, dentro dos possíveis, e se as suas intenções e interesses forem os corretos, estão a fazer um bom trabalho. Sofia, estamos aqui a chegar ao fim da entrevista e gostaria de saber se tem algo mais a acrescentar em relação à forma como vê o jornalismo, não é? Ou sobre a sua relação com as notícias. Gostaria de acrescentar que a minha consciência pelas notícias e pelo mundo jornalístico aumentou muito nos últimos anos. Mas principalmente o meu interesse pelo o quão esta profissão é complicada e quão esta profissão é exigente. É preciso notícias a toda a hora, é preciso informação, é preciso conhecer e precisamos de pessoas que sejam interessadas o suficiente. Eu, apesar de não me interessar por jornalismo, eu entrevistei uma jornalista para uma das unidades curriculares que nós temos, para depois fazer um perfil jornalístico e um perfil profissional. Fiz um perfil jornalístico, exato. Foi a Sara Tainha e ela disse-me que uma coisa muito importante e que eu acho que é importante toda a gente levar para qualquer uma das profissões que depois decida seguir, que é: se não estamos aqui a 100%, não vale a pena. E se o nosso interesse não for o todos, não vale a pena. E não vale a pena seguir, principalmente o jornalismo, porque é algo que exige muito de nós. E eu reconheço isso. Apesar de não ser o meu interesse profissional, reconheço e admiro muito, por exemplo, os meus colegas, principalmente aqueles que têm um bom coração, uma boa intenção. Prezo muito, muito, muito aquilo que eles estão a tentar construir a partir daquilo que eles estão a aprender neste momento. E é isso. Muito obrigada, Sofia Proença, por partilhar conosco aqui, de modo tão expressivo, a sua experiência com as notícias. Obrigada. Obrigada eu.